Uau! Estamos de volta! Meus queridos e minhas queridas, hoje a gente vai falar do que exatamente? Dá uma olhada aí, ó. Os espaços de apreciação e ensino musical, beleza? Então, objetivamente, a gente vai falar de 3 desses 4 aqui, mas eu vou aprofundar algumas coisas importantes aqui, ó. A gente vai falar de salas de concerto, a gente vai falar dos teatros líricos, das salas líricas. Não vamos falar das escolas de música. Se você quiser, né, eu te envio esse material sobre, mas eu acho que é um material muito simples. Você sabe que é uma escola de música, com certeza isso não vai ser grande, não vai ter grandes dificuldades para você entender. E os palcos populares, que justamente hoje a galera nova não conhece muito bem. Vamos começar então? Olha só, vamos lá. Salas de concerto. Olha essa sala de concerto, mano. Olha que linda, olha que lindo o projeto dela, a arquitetura dela, né? Que está relacionado com a acústica. O que são salas de concerto? São salas preparadas para a música clássica, né? No Ocidente a gente tem uma tradição muito forte, Oriente também, mas aqui no Ocidente a nossa tradição é muito forte de salas específicas da música clássica. Quem nunca ouviu falar de Mozart, Beethoven e por aí vai, né? As salas de concerto para música clássica, elas precisam ter formatos específicos, né? Elas precisam ter materiais específicos, tá certo? Se você clicar dentro desse link que eu tô te mostrando agora, olha que genial aqui, ó. Você vai entrar dentro de um site que vai te mostrar 14 salas de concerto pelo mundo, certo? E as suas arquiteturas, né? As suas construções. Uma sala de concerto, ela tem que estar pronta para uma orquestra, né? Para música clássica, para uma orquestra, portanto, né? De cordas, de sopro, de percussão, ok? Dá uma olhada nisso. E o principal material para se fazer uma sala que comporte todos esses instrumentos é a madeira. A madeira ainda é um material muito importante na construção. Hoje em dia, você tem outros materiais que também são materiais interessantíssimos para construção. Por exemplo, as espumas, né? As espumas, cara, que tem vários, dá uma olhadinha nesse link que eu te mandei aqui, porque tem muita sala de concerto interessante. As salas de concerto, elas precisam ter toda uma estrutura arquitetônica que envolve a ressonância do som. Esse som não pode ressoar de uma certa forma, mas ao mesmo tempo precisa chegar até todo mundo daquele espaço, daquela sala, né? Elas são, de certo modo, muito... Aqui tem alguns exemplos de música clássica, que você clicando ali você vai ouvir. Eu, né, não posso colocar e clicar para a gente ouvir, justamente por conta dos direitos autorais. Aqui tem uma definiçãozinha de música clássica para a gente entender, mas acho que é um termo interessante para a gente, né, para a gente abordar. É a música erudita, né? O termo amplo que se refere à música artística do mundo ocidental, geralmente distinta da música folclórica ou popular. Ela está nesse universo desde a Idade Média, né? Com os cantos gregorianos, tá certo? Feitos na própria igreja. É ali que começa esse universo, inclusive operístico, que a gente vai falar já já da ópera, né? A música clássica é frequentemente associada a compositores renomados. É frequentemente também tida como uma música mais complexa, beleza? Mas a gente vai ver que não é necessariamente assim, né? Aqui, ó, a gente sabe que as salas de estúdio, elas não são uma relação, não tem relação com as salas de concerto, mas a
questão da ressonância é uma questão importante para salas de estúdio, né? Essas almofadinhas, né? Essas espumas que a gente encontra nas paredes de sala de estúdio para bandas, né? Pop, populares, enfim, são justamente para a ressonância dessa música, desses instrumentos diminuírem. A gente não quer que a ressonância... O que é a ressonância, né? Vamos voltar lá para a nossa primeira tela. A ressonância é quando um som bate em algum lugar, rebate em outro, rebate em outro, rebate em outro, e a gente ouve, por exemplo, um eco, né? O eco não é muito bem visto, certo? Numa gravação ou num concerto, não só de música clássica, de música erudita, nas salas de concerto, mas também em shows por aí. Né? A gente não quer que o eco, né, que aquele violão, aquela guitarra, aquele baixo fique ecoando várias vezes. A gente não quer isso. Né? Se você entrar numa caverna, você vai ver que o seu eco ele ecoa várias vezes. A gente não quer isso. A gente não quer matar, né? Mas a gente quer que esse eco diminua o máximo possível para que a gente tenha um som cristalino ou que a gente possa colocar o eco de forma categórica, de forma proposital, de forma induzida. A gente coloca isso se a gente quiser, né? Na mixagem, aí num momento posterior. Eu tenho para você aqui uma curiosidade sobre a maior sala anecoica. São umas salas sem ecos, né, do planeta. Se você clicar nesse link aqui, ó, você vai para o link de experiências feitas nessa sala anecoica. Clica no videozinho para você ouvir essas experiências. E são experiências, de certo modo, dramáticas, porque a pessoa não escuta nessas salas nenhum tipo de eco, nenhum tipo de ruído. Você pode ver que todas as espumas, as madeiras, tudo que se coloca na parede de um estúdio é amplificado aqui na parede dessa sala anecoica, inclusive no teto e no chão, que é uma coisa que você já não vai ter nem numa sala de concerto, nem numa sala de estúdio, né? Então aqui é uma sala mais que está relacionada a uma experiência científica, beleza? É bem isso mesmo que você entendeu. Aonde isso se origina? Para nós aqui no Ocidente, na Grécia, mas com certeza no Oriente você vai ter outro conjunto de tradições, beleza? Mas a gente tem aqui os anfiteatros gregos. Eu não sei se você sabe, mas a peça de teatro apresentada aqui num anfiteatro, a pessoa falando aqui no meio do anfiteatro ressoava em todo o teatro. A última fileira deveria ouvir essa pessoa, o que é surpreendente, né? O que é uma tecnologia surpreendente. Um fato curioso é o Pink Floyd, olha só, uma banda de rock progressivo, vai procurar saber o que é rock progressivo, que fez uma apresentação dentro do anfiteatro de Pompeia. Esse anfiteatro de Pompeia, ele era mais usado para os gladiadores. Está aqui uma imagenzinha desse anfiteatro, cara. Olha só então. O anfiteatro normal, ele não tem uma das paredes, né? O círculo não é completo. O anfiteatro onde os gladiadores lutavam, ele tem um círculo completo, justamente porque feras andavam por aqui, né? Eu falo de feras de verdade mesmo, literalmente. Tigres, leões eram trazidos da África para lutar contra os gladiadores. Era um palco meio estranho para nós hoje, né? Então não pode deixar as pessoas fugirem aqui, né? Os bichos fugirem, certo? O Pink Floyd conseguiu isso numa época em que a exigência para se usar um espaço antigo, em ruínas,
como esse, as exigências para não se danificar o lugar eram menores. Mas mesmo assim, na década de 70, portanto, eles conseguiram usar o espaço com esses amplificadores gigantes deles aqui. Dá o play aqui que você vai ouvir o Pink Floyd tocando, chama Live in Pompeii, ok? Mas sem público, como você tá vendo aqui, sem público. Essa é uma curiosidade e tanto para você. Um dos maiores compositores de música clássica, é Carlos Gomes. E adivinha, cara, Carlos Gomes é aqui de Campinas, onde nós estamos agora. Campinas, é isso mesmo. Carlos Gomes compôs a ópera O Guarani, que você vai ouvir assim que você clicar aqui nesse botãozinho. Clica aqui para você ouvir, para você entender quem é Carlos Gomes e as composições deles. Assim como Villa-Lobos, eles fazem uma referência, né, da música clássica, da música erudita brasileira. Eles trabalham com a referência indígena, com os sons populares, né? Com os sons cotidianos. Cara, você vai adorar Carlos Gomes e Villa-Lobos, que a gente vai falar deles já já. Beleza? Olha só então, curiosidade para você. Mais uma, beleza? Você ou seu pai, ou possivelmente avô, avó, mãe, enfim, gostam de ouvir música clássica no conforto da sua casa. Então, você está ouvindo uma apresentação que foi gravada. E a minha pergunta é: como se microfonar, como é a microfonação, é assim que se diz mesmo, da música clássica? A gente sabe que quando a gente tem a microfonação dos instrumentos da música pop, né, rock, heavy, jazz, samba, pagode, enfim, é instrumento por instrumento com microfone, né, com fio, enfim, que trabalha separadamente. Será que é assim que acontece na música clássica? E a resposta é: não! Não é. Houve até um experimento na década de 70 onde os profissionais, vamos dizer assim, fixaram um modo para se microfonar uma sala de apresentação, né, uma sala de orquestra, e não deu certo a microfonação de artista, né, de músico por músico. Eles fazem mais a microfonação de ambiência. Dá uma olhada aqui, ó. Os microfones que procuram a ambiência. Nesse caso aqui é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, só um pouco, porque a gente tem só os instrumentos de corda violinos, só eles, né? Só eles aqui. Mas numa música clássica, a gente tem vários microfones pegando vários setores daquela orquestra, porque cada setor, o setor de percussão, o setor de cordas, o setor de sopro, né, tem as suas características. Chegamos agora aqui aos teatros líricos. O que são os teatros líricos? Os teatros líricos são feitos para a apresentação de ópera. Você sabe o que é ópera? Cara, a ópera é aquele momento em que a música clássica, né, todos os instrumentos de música clássica dão espaço para a voz humana, certo? Então, os cantores de ópera, Luciano Pavarotti, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, Maria Callas, que saiu o filme dela agora, né? Tá no Prime, vamos falar um pouquinho dela aqui também. É um espaço, então você está percebendo que a gente está falando de espaços construídos pelo homem ao longo de milênios, preparados para algumas linguagens artísticas específicas, né? Você viu então lá em cima os nossos grandiosos, as grandiosas salas de concerto preparadas com uma acústica para orquestra, e você está vendo agora aqui os teatros líricos preparados para uma orquestra, mas especialmente preparados para a voz humana. É isso que você está... essa é a diferença entre os dois espaços, ok? Aqui, ó, olha que interessantíssimo que você tem aqui. Eu trago para você algumas cantoras e um cantor de ópera. A nossa maravilhosa brasileira Bárbara Hannigan, que aqui tá cantando as Baquianas Brasileiras número 5 do Villa-Lobos. As Baquianas, cara, são
fantásticas. Ouça, tá certo? Ouça Villa-Lobos para você entender quem é esse cara. Ele participou, inclusive, da Semana de 22. Ele era um dos artistas renomados, mas que aqui no Brasil não era reconhecido, né? Não era reconhecido. Reconheça, esse é um dos maiores artistas brasileiros. A gente tem a Maria Callas, uma cantora de ópera grega, nascida nos Estados Unidos, mas de pais gregos, que ganhou agora um filme com a Angelina Jolie. Cara, assim, eu vou assistir ainda e a gente comenta num outro vídeo sobre esse filme da Maria Callas. Vai dar uma olhada nisso. E o nosso Luciano Pavarotti, italiano, um dos maiores cantores de ópera do mundo, né? A Maria Callas, olha só, a gente tá aqui falando disso tudo, mas tem uma curiosidade importante aqui, né? Que é o timbre vocal dessas pessoas, né? Tanto a Maria Callas quanto o Luciano Pavarotti se enquadram com tons muito agudos. Então, ela é soprano e ele é tenor. Você pode dar uma olhadinha nessa apresentação e ver aí que mezzo-soprano é o intermediário, né? Inclusive é uma voz mais versátil, né? Que pode chegar ao soprano e pode chegar a uma voz mais grave, o contralto. Então você vai ter elementos para trabalhar o agudo, o médio e o grave, assim como nas vozes masculinas. O tenor, que trabalha vozes agudas, o barítono, que é essa voz mais versátil e tá entre os dois, né? E o baixo, a voz mais grave. Acho que eu seria um baixo na música clássica. Beleza? Uma curiosidade para você, até uma pergunta ou até um disclaimer para você fazer agora. Qual a diferença entre um musical e uma ópera? Você sabe? Coloca aqui nos comentários para ver se você sabe ou não. Mas eu vou explicar agora para você nesse exato minuto. O musical, ele tá mais ligado à cultura pop, né? É um espaço destinado, como eu falei, à música, especialmente à voz, assim como o Teatro Municipal, que a gente viu, né, de São Paulo, que não é que ópera é a única coisa que pode se apresentar lá, né? Uma peça de teatro também pode se apresentar lá, justamente porque a voz é privilegiadíssima num espaço como esse, né? Então, um musical que também vai privilegiar a voz tem um acompanhamento diferente de uma ópera, né? O acompanhamento da ópera é uma orquestra. Um acompanhamento de um musical é uma banda, é uma band ou uma big band, né? Mesmo que essa big band, né, tenha, por exemplo, sopros, tenha um piano, que é um instrumento de corda, não sei se você sabe, né? Tenha o baixo elétrico, guitarra, teclado e por aí vai, né? Aí eu trouxe para você também aqui, para que você conheça a nossa querida brasileira pianista, né? Ela acompanha músicos com o seu piano e também é professora de canto lírico, a Karin Uzum. Aqui, ó, nesse vídeo, aqui tem o canal dela, inclusive o canal do Insta, mas nesse videozinho aqui dela, do nosso querido YouTube, ela fala sobre uma voz chamada voz branca, que é justamente a diferença tonal, né, de entonação, de colocação do seu aparato vocal em relação a voz branca, né, dos cantores tradicionais, né? A voz lírica, a voz para ópera tem que ter uma entonação, né, diferente, tem que ter uma colocação diferente. Ela fala que a voz branca é uma voz normal, é uma voz tradicional, né? Quando eu abro o meu A, né? Americana, cidade divina. Isso é uma voz branca, né? Na ópera, eu tenho uma outra conjugação. Eu não consigo fazer para você aqui, porque eu nunca passei por essa experiência de alguém me ensinando. Mas vai lá no vídeo da Karin Uzum para você ver como que ela age. Os primeiros 2 minutos já, ela vai tocar um pouquinho do piano e ela vai te mostrar um pouquinho do canto lírico e vai falar
da diferença da voz branca, né? Que é a voz normal, que você ouve normal. A voz branca é a voz que você ouve no seu streaming, no seu, né, no seu rádio, em casa, beleza? Os cantores pop, os cantores normais. O canto lírico tem uma outra colocação, né? De voz, de diafragma, de embocadura. É diferente, beleza? Vamos lá então, vamos pro próximo. Aqui, ó, eu trago para você uma das óperas que eu mais gosto, que é O Fantasma da Ópera, The Phantom of the Opera, ok? Narra a história desse Eric, que é um grande músico, um músico genial, mas que tem uma deformação numa parte do seu rosto, que se apaixona por uma cantora lírica, né? E aí o filme se decorre entre ciúmes, obsessão e tragédia. Se tem tragédia, você sabe que tem drama, né? E um acontecimento muito importante. Agora, Kleiner, por que tem uma guitarra aqui? Porque aqui tem Iron Maiden e Phantom of the Opera. Não sei se você sabe, mas o Iron Maiden, os músicos do Iron Maiden, são historiadores. Inclusive o Bruce Dickinson, que é o vocalista, pilota avião. Né? Nos tempos áureos das turnês do Iron Maiden, era o Bruce Dickinson que pilotava o avião que trazia a banda para o país onde a tour, né, o show iria acontecer. E o Iron Maiden tem uma música chamada Phantom of the Opera, que aqui está ao vivo para você acompanhar. Olha só, vai dando uma olhada, clica aí, porque aqui a gente tem magia para você. Ó, a flauta mágica de Mozart é uma ária. A ária é o nome que se dá para aquele momento da sua composição feita para uma cantora. Isso é fantástico. Dá uma olhadinha, dá um clique aí e entra. Eu não tô clicando, você sabe, porque senão os direitos autorais vão tirar o nosso vídeo do ar. Palcos populares, chegamos então. Esse, já que eu estou em Campinas, é justamente o coreto da Praça Carlos Gomes, que fica do lado da escola Carlos Gomes, para você ver a importância do Carlos Gomes aqui também para a cidade de Campinas. Agora, eu sei que tem gente que não conhece Carlos Gomes, mas precisa conhecer, né? Precisa conhecer o Guarani. O coreto, né? O coreto é um espaço, né, onde as bandas populares, principalmente do século XVIII, XIX, iam tocar na praça. É um espaço que até hoje, em toda a cidade, existe. Aqui, ó, é uma gravação minha que eu trago para vocês, porque o coreto ficou um espaço difícil de ser utilizado, principalmente por bandas, né, que tem bateria, que tem baixo, guitarra, duas guitarras. É um espaço pequeno, não é um espaço grande, o coreto, né? Inclusive, esse conjunto aqui, chamado Borandá, certo? Faz uma apresentação aqui que traz a história do samba. E eu fiz a gravação, olha que louco, de dentro do coreto. Você vai ver que eu coloquei a câmera, se você der play, é claro, né? Dentro do coreto. Certo? É uma gravação muito interessante. Entra aí para você dar uma olhadinha a banda Borandá, que faz uma ode ao samba brasileiro desde as suas origens até hoje, viu? Olha só, passando pela prática, outra curiosidade, olha só, as partituras são do século XV, cara, 1400, né? O fonógrafo que tanto gravava como tocava é de 1877. As rádios, 1920. O vinil, que você deve ter algum vinil em casa, é de 1948 e os CDs de 82. Claro que aqui no Brasil a chegada dessa tecnologia toda é um pouquinho mais demorada nessa época. Hoje é muito rápido, né? Os streamings começam na década de 90, mas é nos anos 2000, né, que os streamings, por exemplo, Netflix, Prime, enfim, Spotify, YouTube, começam a mudar o comportamento do ouvinte, né? De música, de cinema e por aí vai, né? Agora, um assunto importante que a gente vai já para o nosso fechamento aqui, tá aqui em cima, ó, é a ascensão das músicas independentes.
E essa é uma consequência justamente dessa revolução tecnológica e comportamental. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde a década de, sei lá, 40, mas precisamente aqui no Brasil, na década de 80, você vai ter as grandes produtoras norte-americanas, europeias, vindo para o Brasil para agenciar, né, para serem agentes de grandes artistas. Então você vai ver Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Roberto Carlos, né, Tim Maia, Rita Lee, todos os compositores, cantores, intérpretes, músicos brasileiros foram, de certo modo, agenciados pela indústria cultural da música. Essa indústria hoje, ela diminuiu e muito. Aqui eu apresento para você Johnny Hooker e Lineker, um dos que eu mais, né, um dos que eu particularmente mais gosto. Né? O que é a música independente? É o músico fazer por si só, né, sem a presença dessa grande indústria, né, que agencia a carreira dessa pessoa, mas que ao mesmo tempo, né, coloca dinheiro, shows, marca shows, né? Enfim, o artista não precisa se preocupar com esse universo de marketing, de propaganda, certo? Ele está ali com uma grande empresa ajudando ele nisso. Mas isso acarreta um ônus muito grande, que é o artista não pode ser ele mesmo. A gente vê, e eu acompanho muitos artistas aí, a gente vê a reclamação desses caras sobre o que eles podiam ou não fazer, mesmo gravando as suas próprias músicas, né? Chega no estúdio, o cara do estúdio que tá ali gravando, um cara que entende muito de música, de gravação, falou: isso não ficou legal. Não ficou legal, não. Tira essa música, deixa para outro, ou não toca essa música. Enfim, aquela música foi barrada. Para um artista independente, isso seria impossível, né? Porque o artista independente é aquele cara que está controlando a própria carreira. Tem menos investimento? Tem. Tem menos shows? Evidente que tem. Mas, hoje em dia, muitos artistas independentes chegaram a patamares de artistas consagrados, né? Vamos ver como que isso se desenrola. A história a gente está entendendo. Nesse primeiro vídeo, a gente tem o Rick Bonadio, que foi o grande empresário dos Mamonas Assassinas, do Charlie Brown Jr., falando um pouquinho como funciona o streaming do Spotify, né? Ele faz parte dessa... Ele é um empresário e ele faz parte dessa indústria cultural que organiza, que agencia os artistas da música. E aqui ao lado, a gente tem, como eu já falei, dois artistas independentes, ok? Dá uma olhadinha aí, porque é muito interessante esses dois vídeos, ok? Vamos chegando ao final, então, curiosidade para você. Um vídeo do Amplifica, vai dar uma olhadinha nesse canal aqui, que é do Rafael Bittencourt, do Angra, certo? Ele tem um canal dentro do Flow, né? O Flow é uma agência, vamos dizer assim, de vários canais no YouTube, entre eles o Amplifica, que fala sobre música. E aqui a discussão é: seria a mesma coisa se André Matos cantasse Elvis Presley? O André Matos foi durante muito tempo cantor do Angra, do Viper, da música do heavy metal, né? E o Elvis é o início do rock, né? Nos Estados Unidos, o início. Aquilo que na década de 20, 30 estourou, né? E vai formar Beatles, vai formar Rolling Stones e tudo mais. O André Matos é um tenor, cara. Ele tem uma voz extremamente aguda, dentro daqueles padrões hiperagudos do heavy metal classicão, tipo Iron Maiden. E o Elvis tem uma voz mais grave, né? Não sei se ele é mezzo ou é barítono, né? Mas é uma voz mais grave. Como se daria o André Matos, que tem uma tessitura, que tem um timbre vocal cantando Elvis? Essa é a pergunta que se faz aqui, para que você que está começando a entender sobre música agora, né? Eu trago o funk carioca, certo? E o rap de São Paulo,
com o Emicida e a junção dessas duas coisas para que você entenda que você não deve ter preconceito contra a música, o estilo. Você pode ter a sua preferência de letra, de composição, certo? Essa é uma maneira mais legal de falar, né? Não é a música. Você sabe, o samba foi durante muito tempo perseguido, o blues foi durante muito tempo perseguido, o jazz foi perseguido, o rock foi perseguido. Cara, para com essa história, né, mano? Então aqui a gente vai entender um pouquinho melhor, inclusive, ó, nesse vídeo aqui, você tem o maravilhoso Tom Zé. Cara, Tom Zé, um dos maiores tropicalistas, falando academicamente sobre o funk, né? Então, se você ainda tem preconceito sobre o funk, vai assistir esse vídeo do Tom Zé no Jô Soares, hein? Vídeo antigo. Pessoal, chegando ao final, então, aqui no finalzinho a revolução que trouxe para música o autotune, né? O autotune não é o iTunes, não. O autotune é um software profissional. O iTunes, ou autotune, é um software profissional que vai equalizar a afinação de artistas sem afinação, beleza? Se você assistir esse videozinho aqui, você vai ver o Pedro Sampaio cantando com o Danilo Gentili, né? Os dois não são afinados, mas o Pedro Sampaio é um produtor musical, né? Então, ele faz músicas dele, mas também produz outros artistas, e ele fala aqui nesse vídeo que cada música que ele cria, ele tem uma concepção vocal diferente, e o autotune ajuda ele muito nesse aspecto, né? Enfim, gente, é isso. Valeuzaço, muito obrigado e fui!